Hoje uma noite de milagres, e eu quero falar sobre a autoridade de Jesus agindo em sua vida. A autoridade de Jesus agindo em sua vida. Lucas 13:10, pedi para o Eric colocar aqui no telão. Lucas 13:10, você pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, hoje as Bíblias são eletrônicas. E eu já abandonei a minha Bíblia, não abandonei completamente, ela está aqui, né? Mas é que vai chegando a idade, a gente lê tanto, que chega uma hora que a gente abre aqui, as letrinhas já estão ficando pequenas. A gente tem que comprar uma Bíblia igual a irmã Zélia tinha, não sei, eu não vi mais a irmã Zélia. A irmã Zélia tem uma Bíblia desse tamanho, né? As letras devem ser, que lá dá para ler, né? Eu fui pregar numa igreja, levei minha Bíblia, porque nem todos entendem quando a gente usa uma ferramenta mais moderna. E quando eu cheguei lá numa luz amarela, bem fraquinha, eu falei, Jesus querido. Então daí eu abri a Bíblia e falei meio de cor o versículo, fazendo de conta que estava lendo aqui, né? Falei, Jesus, tá difícil ler. Então as lentes vão ficando mais espessas, os graus vão se aumentando, né? Embora hoje eu estive no oculista, graças a Deus está bem estabilizado, mas eu já tenho uma certa dificuldade na questão da leitura aqui no papel. E eu perguntei pro doutor, falei, doutor, o que é melhor, ler no papel, na folha, ou ler agora? Tem um Kindle, Ele falou, não tem estudo nenhum que diz que um é melhor que o outro. Então eu paguei, mas vou dar de graça a dica deles, né? Então, vamos ver quem que lê esse tanto aqui, né? Ele falou assim, leia só 40 minutos, daí pare por cerca de 5 minutos e volte a ler. Né, Mateus? Quem que lê 40 minutos direto aí, hein? Eu falei, só leia só até 40 minutos, daí pare, 5 minutinhos, pisque bastante, daí volte a ler, né? Mas Lucas 13:10 até o 13, se você puder ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Ora, ensinava Jesus num sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Você pode se assentar. Irmãos, quando nós lemos esta passagem, bem conhecida, Jesus, ele tinha o costume de estar sempre nas sinagogas, no templo, onde ele podia ir, ele estava. E isto desde os 12 anos de idade. A história de Jesus tem poucos relatos sobre a sua infância, a sua adolescência e a sua juventude. Conta a história quando Jesus nasceu, e ali umas viagens que o pai dele teve que fazer, segundo a orientação de Deus. Depois conta que aos 12 anos ele foi ao templo e a família foi embora e ele ficou lá discutindo com os doutores da lei. E depois ele reaparece com 30 anos de idade. Mas Jesus gostava de estar sempre fazendo aquilo que o pai queria que ele fizesse. E neste sábado, que ele estava lá na sinagoga, naquele sábado na sinagoga, ele estava ali e de repente ele viu uma mulher. É interessante que ele viu que aquela mulher que há 18 anos andava encurvada, sem poder-se de maneira alguma se endireitar, não era uma enfermidade natural, era uma enfermidade de origem espiritual. Era um espírito de enfermidade que estava sobre aquela mulher. Então aqui o texto diz que a mulher possessa de um espírito de enfermidade, já há 18 anos, sem poder se levantar. Jesus, vendo, se compadeceu daquela situação, se compadeceu daquela mulher, chamou a mulher ali no meio para que todos vissem. E declarando que ela fosse curada, colocando as mãos, ela imediatamente se endireitou. Então é um milagre, se só tivesse só isso aqui, já seria algo extraordinário.
Só de pensar, quem já engessou o braço, a perna, quem já fez alguma cirurgia, que tem que ficar... Eu fiquei 4 meses deitado na cama e depois para o meu joelho esquerdo voltar a funcionar, foi um sufoco, muita fisioterapia, muita dor, muito sofrimento. Mas essa mulher estava há 18 anos encurvada. E quando Jesus repreendeu o espírito de enfermidade, aquela enfermidade, ela imediatamente voltou à postura normal de um ser humano. Sem dor, sem incômodo, sem nada. Que coisa extraordinária que Jesus realizou ali naquele sábado. E tudo para que Deus fosse glorificado. Mas existe aqui algumas lições importantíssimas, e nós vamos passar aqui nesta noite, aprender algumas lições. Primeira lição, nós temos que entender que este acontecimento mostra que Jesus tem poder, que Jesus tem autoridade sobre demônios e enfermidades. Esta é a primeira lição que nós aprendemos olhando para essa história. Jesus tem autoridade sobre demônios, sobre doenças, sobre enfermidades. Então Jesus olhou e disse, seja curado. E imediatamente aquele demônio, aquele espírito de enfermidade, teve que sair, teve que ir embora. Não houve discussão, não houve entrevista, não houve uma conversa, não houve uma batalha, nada, nada, nada. Jesus disse, sai, o espírito foi embora. Esta é a autoridade que Jesus tem. É interessante que os religiosos, quando a gente lê Mateus 9:34, a gente vê que levaram para Jesus um homem que tinha um espírito mudo. Então, aquele espírito que possuiu aquele homem fazia com que ele não falasse. Então, ele era mudo, não por uma questão física, mas por uma questão espiritual. E Jesus repreendeu aquele espírito, e o homem que nunca tinha falado, agora está falando. E os religiosos estavam dizendo, olha, esse aí repreende os demônios pelo maioral dos demônios, por Beelzebu. E Jesus traz uma grande lição ali, dizendo, se um reino estiver dividido, como vai prosperar? Um reino dividido não subsiste. Então o que acontece? Quando os religiosos da época acusam Jesus de expulsar demônios pelos próprios demônios, Jesus ali começa a defender a sua autoridade espiritual. Jesus está dizendo, se fosse demônio, por que um demônio vai repreender outro demônio? Por que um companheiro vai lutar contra outro companheiro? Por que 2 espíritos imundos vão lutar um contra o outro? Não tem razão por isto. Não tem motivo para isto. Então Jesus começa a defender, dizendo, olha, a minha autoridade não vem dos demônios. Pelo contrário, a minha autoridade vem do meu Pai que está nos céus. Então aí nós começamos a entender que Jesus tem autoridade sobre demônios, sobre doenças, e esta autoridade vem de Deus. Não vem dos demônios. Embora, vamos abrir aqui um parênteses, embora os demônios gostem de enganar. As pessoas vão aí nesses benzedores e tantas coisas aí. Mas eu fui lá e a dor sumiu mesmo. Não é que sumiu. O diabo mesmo que vai lá, tira ali, coloca em outro lugar, só para enganar as pessoas. Mas não existe uma cura verdadeira. Não existe uma libertação verdadeira. A pessoa fica cada vez mais amarrada naquilo. A pessoa vai ficando amarrada, enquanto Jesus se manifestou para nos fazer livres. Aleluia. E Jesus então estava defendendo, dizendo, a minha autoridade vem dos céus e não do inferno, vem de Deus e não dos demônios. E o próprio Jesus, lá em Mateus 28:18, quando ele vai ser elevado aos céus, antes de ir ao céu, ele diz assim, me foi dada toda a autoridade, tanto nos céus, quanto na terra. Então veja que Jesus está apresentando, e ele está fazendo a sua defesa, e ele está explicando, dizendo, eu tenho autoridade. Eu faço essas coisas porque eu tenho autoridade, aleluia.
É interessante que Apocalipse 1,18, novamente Jesus dizendo ali, quando ele está passando para João, que ele escrevesse todas aquelas revelações para que João escrevesse o Apocalipse, ele está dizendo: eu tenho a chave do inferno e tenho a chave da morte. O que isso significa? A autoridade. Quando alguém tem a chave, significa que tem autoridade, tem autorização. Esses dias aí a gente escutou um barulho meio diferente aqui no pátio da igreja. A gente chamou o pessoal aí que faz a segurança, e alguém aí brigou na rua e veio se esconder aqui no pátio da igreja. E ele teve que sair daqui porque ele estava de forma ilegal. Então veio alguém com autoridade e disse: você não pode estar aqui. Você não tem autoridade, você não tem autorização para entrar neste lugar. Então ele foi expulso, foi retirado. Mas quando alguém tem a chave, ele tem autoridade. Então ele chega, abre o cadeado, abre a porta, entra, porque existe autoridade, autorização. Então Jesus estava dizendo: olha, eu tenho a chave tanto da morte quanto do inferno. É interessante que a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E agora aqui Jesus está dizendo: olha, sobre todas as obras do diabo, até mesmo sobre a morte, eu tenho a chave e eu tenho autoridade para dar a vida ou para retirar a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então você precisa viver. Você não pode viver, né? Deixa eu reformular na minha frase aqui. Você não pode viver em temor, mas você deve viver em confiança na autoridade de Jesus. Por isso o crente não vive temeroso. Por isso o crente não tem medo. A gente não brinca com o diabo. A gente não é daqueles que diz assim: eu chuto a cara do cão, eu piso no rabo da serpente. Não. A gente não brinca com essas coisas. Certa feita, eu já contei aqui, mas repito, certa feita um pastor bem famoso aí, do Brasil, pregando num lugar que devia ter mais de 10 mil pessoas, ele disse assim: nesse momento lembre aí aonde tem um centro de umbanda, de macumba, essas coisas aí, né? E na hora que você voltar embora, você não vai pelo caminho que você ia voltar, você vai passar na frente desses lugares e você vai lá desafiar o diabo. E eu pensei: que tolice! Quantas pessoas este homem está conduzindo para uma ruína, uma destruição? Com o diabo não se brinca, com o diabo a gente não pode. Ele é sábio, ele tem sabedoria, a sabedoria que lhe é pertinente, a sabedoria maligna. A Bíblia diz que ele pode até mesmo se apresentar como anjo de luz. A gente não brinca com ele, mas a gente sabe que quem tem autoridade sobre ele é Jesus Cristo. Então o crente não vive em temor, o crente vive em confiança na autoridade de Jesus. Você precisa ter certeza que Jesus tem autoridade. Então o crente verdadeiro, ele tem certeza que Jesus tem autoridade. Autoridade sobre o quê? Sobre doenças, autoridade sobre enfermidades, autoridade sobre demônios, autoridade sobre toda e qualquer coisa. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda lição que nós aprendemos: que os demônios, as enfermidades, seja o que for, se submetem à vontade soberana de Jesus Cristo. Nós temos que entender que o nosso Senhor Jesus é rei e soberano. E a palavra do Senhor não pode ser quebrada, a palavra do Senhor não pode ser resistida, a palavra do Senhor não pode ser confrontada, a palavra do Senhor não pode ser colocada de lado. Quando Jesus ou quando Deus fala, as coisas têm que acontecer. Não importa se é um demônio, não importa se é uma legião. Não importa se é um dos mais fraquinhos dos espíritos malignos, ou se seja o inferno todo inteiro, nada pode resistir à palavra de Jesus Cristo.
Então o cristão precisa ter esta certeza, que quando Jesus ordena, nada pode resistir. Esse aqui é o motivo do cristão não entrar em pânico. Do cristão não entrar nesse mundo aí, de cabeça para baixo, não entrar em parafuso. Não ir pelo mesmo caminho daqueles que não têm fé. O cristão tem a certeza, eu não sei se Jesus vai declarar hoje ou amanhã o meu milagre, mas quando Ele declarar, nada vai poder resistir, aleluia. Sejam espíritos de enfermidades, sejam doenças fisiológicas, sejam doenças hereditárias, não tem. Quantas vezes a gente sabe que as doenças que a gente está orando, a gente sabe que são espíritos de enfermidade, mas não tem problema. Sempre quando eu vou orar por um enfermo, eu digo assim, não importa a origem. Se é um espírito de enfermidade, já pode ir saindo, vai indo embora pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Agora, se é uma doença fisiológica, o que é uma doença fisiológica? Doença fisiológica é aquela que não é causada por um parasita ou não é transmissível, e ela pode ter origem num distúrbio hormonal, num descontrole nutricional, pode ser, quem sabe, de uma origem do tempo, né? Pessoa que tem alguma alergia. Então, essas são as doenças fisiológicas, né? Desequilíbrio hormonal, nutricional, o estresse do dia a dia, não importa. Se Jesus disser, é o fim, está acabado. Se Jesus disser, hoje é o último dia, o último instante que você está com essa doença, está acabado, aleluia. E se é doença hereditária, não faz a menor diferença. Para a medicina, quando você vai no médico, ele diz assim, alguém da tua família teve câncer? Alguém da tua família teve diabetes? Alguém da tua família teve tal coisa? Alguém... Porque eles querem olhar a nossa árvore genealógica e saber que doença hereditária. E muitas pessoas dizem, porque o meu pai teve, o meu avô teve, porque a minha mãe, porque o meu tio, porque a minha tia. Quando se trata de milagres, quando se trata de libertação, quando se trata de curas, aleluia, a autoridade que há no nome de Jesus, não importa quantas gerações a doença esteja vindo, não importa quantas pessoas a doença já matou, se chegar na tua vida e Jesus declarar um fim, ali está estancada aquela doença, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então você precisa ter certeza que o comando, que a ordem de Jesus está acima de qualquer coisa. A autoridade de Jesus faz com que o milagre aconteça. Terceiro ponto, o milagre não depende da performance. O que é performance? É a atuação, o desempenho. O milagre não depende do desempenho de ninguém. O milagre não depende da performance de ninguém. O milagre só acontece mediante a manifestação da autoridade de Jesus. A Bíblia conta lá em Mateus 17, 14 a 21, que havia um menino, não sei, 8, 9, 10 anos por aí, e ele tinha um espírito de enfermidade, e aquele espírito fazia com que ele fosse surdo e mudo. E os discípulos de Jesus tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiu. Os discípulos não conseguiram. Então o pai do menino pega e leva esse menino até Jesus e fala, Jesus, faz alguma coisa porque os teus discípulos não conseguiram. E Jesus expulsa aquele espírito e sai, o menino ficou imediatamente curado, liberto, começou a ouvir, começou a falar. Deixa eu abrir um parênteses aqui para ninguém entender errado, né? Não é que todo surdo, todo mundo é espírito maligno. Aqui são casos de enfermidades que a gente procurou aqui na Bíblia, de espíritos de enfermidades, porque existe surdez, que é uma questão física, né? Existe
pessoas que são mudas por uma questão física que não conseguem falar. Então, fechando parênteses e voltando aqui. Jesus expulsou aquele demônio, o menino voltou a ouvir, voltou a falar. E quando eles estavam sozinhos com Jesus, e falaram: Jesus, passamos uma vergonha. A gente batalhou com aquele menino, a gente batalhou com aquele demônio, e o Senhor só deu uma palavra de ódio. O que aconteceu? Jesus estava ensinando aqueles discípulos, dizendo: olha, não é a performance que vai fazer a diferença, mas a autoridade é que vai trazer o milagre. Muitas pessoas estão preocupadas na performance, no jeito de falar, no jeito de colocar a voz, no jeito de se postar. E isso não vale nada se não tiver a autoridade de Jesus Cristo. O milagre não vai acontecer. Aqui no Brasil, eu não vou falar quem que é, né? Mas uma pessoa que não gosta de ser chamada de coach. E ele estava das suas palestras, que junta milhares de pessoas. E lá ele viu uma mulher cadeirante, ele trouxe a mulher para o palco lá e falou assim: hoje você vai ser curada em nome de Jesus. E orou, e passou a mão na perna daquela mulher, a mulher não foi curada. Mesmo ele invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, ele não estava preocupado em buscar a autoridade de Jesus Cristo para o milagre acontecer. Ele achou que a performance, porque ele fala, ele encanta as pessoas, ele fala, ele encanta as multidões, ele fala e vende milhões e milhões em cursos, mas quando existe uma enfermidade, só a autoridade de Jesus Cristo pode trazer um milagre real. Nós vemos aqui também Atos 19, 13 a 16, a Bíblia fala ali sobre 7 filhos de um homem chamado Cefas. Eles viam Paulo expulsando demônio, eles viam Paulo curando os enfermos, ele via Paulo colocando a mão e o cego enxergando, e o paralítico andando, expulsando demônios. De repente eles viram lá um homem endemoniado. E eles falam assim: Paulo faz assim, Paulo faz assim, Paulo age desse jeito. E os 7 foram lá para expulsar o demônio do rapaz. E sai. Eu invocamos Jesus Cristo. O demônio falou assim: conheço bem quem é Jesus, sei quem é Paulo, e vocês quem são? E o demônio foi para cima daqueles 7 e bateu nos 7. Arrancou a roupa deles, machucou, e eles tiveram que fugir. Por que é que Paulo expulsava os demônios e eles não podiam? Porque eles estavam preocupados com a performance, mas a performance nada faz, mas a autoridade de Jesus Cristo expulsa demônios, expulsa enfermidades, expulsa as doenças e realiza coisas sobrenaturais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esses dias aqui o pastor Rubinho pregou sobre Naamã, e eu lembrei de Naamã. Naamã era um general sírio, ele era leproso, todo mundo sabe. Ele ficou sabendo que Eliseu curava os enfermos, e ele foi até a casa de Eliseu. Quando está chegando na casa, Eliseu nem sai para falar com o homem. Manda um criado lá, né? Manda um discípulo dele: manda lá o Naamã que está chegando aí, mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão. E o homem ficou bravo. O homem ficou irado, o homem ficou nervoso, dizendo: eu sou um general. General, né? Todo cheio de pompa. E esse tal de Eliseu nem saiu para me ver, e outra coisa, me manda me banhar neste rio sujo. Por causa da minha posição, por causa da minha patente, por causa da minha fama, eu pensei que ele ia sair, ia fazer longa oração, ia passar as mãos sobre a minha doença, quem sabe iria aspergir água, ia fazer um ritual tão bonito para que eu fosse curado. Elias não estava preocupado com a performance. Eliseu tinha autoridade. Ou vai lá e mergulha lá que vai dar certo. E o homem foi e mergulhou e foi curado. Então muitas vezes nós estamos preocupados com a performance. Muitas vezes nós deixamos de viver milagres por causa que a gente está preocupado. Fulano lá é usado em revelação. Nós estamos falando contra isso.
fulano lá quando é usado em cura. Irmãos, o milagre chega na nossa vida do jeito que a gente menos imagina. Está aqui o pastor Hamilton, eu sempre conto o testemunho. Tinha operado a perna, quadril esquerdo, estava mancando a perna esquerda, agora quase não manco, né? E fui derrubar a parede ali na frente, machuquei o nervo ciático e estava mancando da perna direita também. Sentado não estava bom, em pé não estava bom, deitado não estava bom. No tempo do SMS ainda, o pastor Hamilton falou, vou lá no parterno para pregar, vamos lá. E eu fui. Falei, só que eu vou ficar lá atrás. Sentei no último banco, todo torto, não aguentava de dor. E ele não orou por cura, ele não pregou sobre cura, não falou nada. De repente, no meio da pregação, opa, não estou sentindo mais nada. E para a honra e glória do Senhor, não sei, faz mais de 10 anos, e bem mais. Nunca mais tive problema no nervo ciático. Porque quando nós não estamos preocupados com a performance, mas estamos preocupados com a autoridade, os milagres chegam na nossa vida. Vai ter trabalho especial, então Deus vai usar, eu vou ser curado. Por que não pode ser curado hoje? O dia que a igreja estiver bem lotada, cheia, e um pregador famoso, eu vou receber um milagre. Por que não pode ser hoje? Por que aqueles que nos assistem lá na TV chamada Final não podem ser curados nas suas casas? Muitas vezes nós estamos preocupados com a performance, com a atuação, com o desempenho. Mas você precisa entender, milagre não tem origem na performance humana, mas sim na manifestação da autoridade de Jesus Cristo. Conclusão, 3 coisas que você precisa aprender nesta noite. Você precisa ter certeza de que Jesus tem autoridade sobre doenças, enfermidades, sobre demônios, sobre qualquer coisa. Você precisa sair daqui nesta noite sabendo que Jesus tem autoridade. Não é uma autoridade toda, ele disse, né? Toda autoridade me foi dada. Segunda coisa que você precisa sair sabendo aqui nesta noite. Você precisa ter certeza que uma ordem de Jesus Cristo não pode ser descumprida. Uma ordem de Jesus Cristo está acima de qualquer outra coisa. A autoridade de Jesus realiza milagres. Terceira coisa que você precisa aprender nessa noite. Você precisa entender que milagre não depende da performance humana, mas da manifestação da autoridade de Jesus Cristo.